Olá, gostaria de contar um pouco para vocês da experiência que eu tive com Deus às 3 horas da manhã. Eu estava orando às 3 da manhã e quando eu orava, eu estava orando com todo o coração e a alma naquele momento. E aí eu me levantei depois que eu acabei de orar para deitar. A presença de Deus era nítida naquele lugar. Mas quando eu fui deitar, eu não sei se foi arrebatamento de sentidos ou foi visão. Mas quando deu aquele apagão assim, eu me vi num lugar onde parecia um campo verde muito grande, imenso, que não tinha fim. E eu estava naquele campo e andava, só que quando eu olhava para o alto, a voz mandava olhar para o alto. E quando eu olhava para o alto, o céu estava todo nublado. E havia uma luz que saía do meio das nuvens nubladas e caía a corpa do Espírito Santo. Uma energia tão poderosa que parecia um fogo vivo descendo do céu, assim como uma luz, e caía sobre mim e iluminava como um sol resplandecente. E eu continuava andando e aquela voz do meio daquele templo nublado falava para mim nos céus assim: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E eu continuei andando. E a voz falou a segunda vez: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E continuei andando naquele terreno cheio de gramado que não tinha fim. Aí de novo a voz falou para mim: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E eu continuei andando. Quando cheguei perto, tinha um homem que estava de paletó e gravata preta. Estava tão bem arrumado, tinha uma aparência muito bonita. E ele ria com aquela risada maligna. E ele olhava para mim e apontava, e ele me via na visão e sonho e olhava para mim. E ele apontava e eu via não sei se é visão ou sonho ou é arrebatamento de sentidos, mas eu via esse homem olhando para mim e ele apontava para mim e mostrava as igrejas sendo derrubadas. Ele mostrava para mim e ria com aquela gargalhada maligna. As igrejas sendo derrubadas, as coisas sendo tomadas, os bens sendo tudo apreendido e uma força especial criada pelo governo, prendendo as pessoas, prendendo todos aqueles que eram cristãos, que tinham ficado no arrebatamento. E eu vi as pessoas gritando, pedindo ajuda. E eu ficava triste, ele rindo, e ele me via e conversava comigo ainda na visão, em sonhos, dando risada, rindo da igreja de Cristo. E quando eu continuei andando, a voz mandou eu continuar. Dos céus a corpa do Espírito Santo continuava derramando da tua luz. E aquele poder descia sobre mim, e a luz resplandecia no meio das nuvens nubladas, nos céus. E a voz falava para mim: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E a segunda vez a voz falou de novo: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E eu continuei andando. E a terceira vez, quando eu andava, a voz falou de novo: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E quando eu cheguei perto, tinha uma mulher com os braços abertos em sinal de cruz. E ela estava com o braço aberto e olhava para mim. E aí dos céus eu ouvi a voz falando para mim profetizar de novo. Aí quando eu disse: assim diz o Senhor, quando eu falei isso, a voz desceu dos céus um fogo tão grande, fogo de Deus e o fogo das trevas, e caiu sobre a mulher. E a mulher ficou metade trevas e metade fogo de Deus. E a mulher olhou para mim e profetizou, apontando pro céu, assim, numa parte do céu. E ela apontava: assim diz o Senhor. E aí eu vi aquele calendário de fogo gigante, mas não posso te dizer a data nem nada. Mas eu vi o fogo e aquele fogo descendo do céu formando um calendário. Essa foi a experiência que eu tive com Deus, que Deus me fez passar na madrugada.